Pronto. Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula da disciplina de Fotografia e Iluminação. Na verdade, essa aula está sendo gravada no Encontro Síncrono ao vivo. Tem uma galera aqui comigo, mas a gente está fazendo esse registro aqui especificamente dos conteúdos para disponibilizar para os colegas que não puderam comparecer, tá bom? Então, vai ficar esse registro direto aqui dos conteúdos e a discussão ao vivo vai rolar aqui posteriormente, tá bom? Então, nessa aula de número 3, a gente fala de técnicas fotográficas e aplicações cinematográficas, pensando justamente na relação que existe entre técnicas que são tradicionalmente oriundas ali da fotografia, do estudo da imagem fotográfica, a gente definiu isso nas aulas anteriores, né? E à medida em que essas técnicas são aplicadas à produção da imagem cinematográfica, ao estudo da produção da imagem cinematográfica, que a gente chama de cinematografia, que é o foco no qual a gente está essencialmente interessado aqui nessa disciplina, tá certo? Então, a gente entende que a fotografia ela é a base do cinema. Todo plano fotográfico, toda posição de câmera, né, é uma fotografia em movimento, justamente na perspectiva de que a gente pause ali, se a gente pausa o filme, a gente vai ter um ângulo, a gente vai ter um plano, a gente vai ter uma fotografia que está sendo mostrada na tela, né? Então, essencialmente, a base do cinema é a fotografia, nessa perspectiva, e luz, enquadramento e composição vão definir estilo visual. Por isso, a gente vai ter aulas especificamente aprofundando esses elementos daí. A fotografia, ela estabelece o tom emocional de um filme, quando a gente pensa, inclusive, na iluminação, quando a gente pensa na temperatura de cor, e quando a gente pensa também, até mesmo em planos, em ângulos, que isso vão impactar como a cena é percebida, a gente tem, assim, a câmera como um instrumento de escrita com luz, né? Então, a câmera, na verdade, é um meio para a materialização, a concretização de uma narrativa, tá? Então, a cinematografia, ela nasce do olhar fotográfico, né? E aí, fotografar é o primeiro ato de narrar visualmente. Por isso, a fotografia é tão importante para o cinema. A narrativa visual, ela, essencialmente, é o componente que está presente na essência da fotografia. E aí, no cinema, não poderia ser diferente. Então, a narrativa visual vai remeter, inevitavelmente, à fotografia. Bem, e aí a gente tem algumas definições aqui de composição e enquadramento, né? Então, o enquadramento, ele vai direcionar o olhar do espectador. O enquadramento tem a ver com tudo aquilo que está dentro do quadro, que está dentro da tela, da imagem, que o telespectador vai ver posteriormente, né? A presença dentro desse quadro aí de linhas, de formas, de proporções, elas criam equilíbrio ou tensão. Então, numa determinada cena, se tem elementos ali que uma mesa, por exemplo, uma mesa, ela vai comunicar ali a ideia de uma linha reta, né? Uma porta, um objeto ali, um móvel, pode comunicar a ideia de uma linha reta, de uma forma que está aparecendo aí. E aí, essas linhas, essas formas que aparecem dentro do quadro, elas podem criar equilíbrio, podem criar tensão, elas vão contribuir para a composição essencialmente da cena que está sendo comunicada, né, que está sendo apresentada ali. E aí, a gente tem alguns elementos que a gente vai discutir também na disciplina, regra dos terços, simetria e profundidade, tá certo? Então, também é fundamental a regra dos terços, na qual a gente tem ali a tela dividida em quadrantes, né? E esses quadrantes, normalmente, quando a gente trabalha ali com um celular, por exemplo, tem aquelas linhas de grade que a gente ativa ali automaticamente e fica parecendo que tem um jogo da velha ali em cima da tela que a gente está filmando, né? E aí, a regra dos terços diz justamente, eu acho que a gente já discutiu isso anteriormente, mas vale a pena destacar aqui a título de revisão, né? A regra dos terços vai dizer justamente que aquilo que é mais importante do ponto de vista imagético precisa ser posicionado nos pontos de encontro dessas linhas, né? Isso se aplica à fotografia, se aplica também ao cinema, tá? Assim como eu posso buscar na minha imagem simetria, e eu posso buscar também na minha imagem profundidade de campo. Isso também é bastante interessante. Quando a gente percebe profundidade na imagem, isso gera um nível de engajamento diferenciado. Diferente da gente ter ali uma cena em que o ator, o objeto, está praticamente encostado na parede e você não vê profundidade alguma ali, na verdade, né? Então, o engajamento é menor
nessa perspectiva, do ponto de vista visual. Tá? A profundidade, como ela é caracterizada, o mundo é caracterizado por essa profundidade de campo. Quando a gente está olhando o mundo ao redor, a gente está vendo as coisas ali em sua profundidade, né? Então, o engajamento é maior porque a gente associa essa profundidade de campo à realidade ali ao nosso redor, tá bom? E aí, o espaço dentro e fora do quadro, ele tem valor narrativo. Aquilo que é enquadrado, basicamente, é o foco da cena, é aquilo que a gente quer que seja mostrado, mas o que está fora do quadro também tem importância. O que está fora do quadro também contribui para a narrativa, também é parte da narrativa, tá? E aí, nessa perspectiva, pensando justamente em enquadramento e pensando em composição, a gente pode concluir que a escolha do que a gente mostra e a escolha do que a gente oculta numa cena, ela comunica algo, tá? Então, por que dentro do meu quadro tem isso? Por que dentro do meu quadro não tem essa outra coisa daí? Né? Então, um outro elemento que é fundamental, e aí vai ser foco da nossa aula também, tá? É o controle da luz da exposição, né? Luz e sombra constroem volume e constroem atmosfera. Então, a iluminação, aquilo que está sendo iluminado e aquilo que não está sendo iluminado, também comunica algo muito fortemente, inclusive, tá? E aí, a exposição, né, o quanto de luz que está incidindo ali, define contraste, define textura e define a densidade da imagem, tá? E aí, para uma perspectiva mais tradicional de... eu quero, obrigado. Ganhei um lanchinho aqui. Sim, para numa perspectiva tradicional. ISO, abertura de obturador, para quem trabalha com câmeras ali tradicionais, né? Vão perceber que isso define e equilibra a entrada de luz, né? E a gente tem a subexposição e superexposição com valor expressivo. Então, eu posso determinar ali mais ou menos luz, né? E isso vai impactar aquilo que é comunicado na minha narrativa, tá? Então, o controle da luz, ele é muito fortemente relacionado ao controle de emoção. A luz revela, tá? E a luz esconde. Como também pode sugerir, pode deixar implícito, né? E aí a gente vai conversar mais a fundo sobre iluminação na disciplina, e essa reflexão vai ser fundamental, tá certo? E aí a gente tem aqui um uso de lentes e de profundidade de campo, né? Então, lentes transformam a percepção de tempo e espaço. E aí uma lente grande angular, ela vai ampliar, uma lente teleobjetiva comprime. A gente pode dar uma olhada nesses dois tipos de lente também, mais em detalhe ao longo da disciplina. Trabalhando com o digital, filmando com celular, num projeto mais de baixo orçamento, então é algo que não se coloca ali como um componente presente, mas a gente entende que esse equipamento daí ele é fundamental no cinema profissional, inclusive. E essa profundidade de campo, ela guia a atenção do espectador, tá? Comentei anteriormente, né, que a profundidade, ela aumenta o nível de engajamento, que a gente vê assim na vida real, né? Então, o foco, ele pode ser usado para narrar, pode ser usado para criar suspense. Então, basicamente, é aquilo que eu focalizo, aquilo que eu mostro em detalhes e aquilo que eu tiro do foco, né? Então, o foco, ele é uma forma de linguagem, tá? O olhar fotográfico decide o que deve ser nítido e o que deve sonhar. Na verdade, isso tem a ver com a intenção de mostrar claramente algo e a intenção de tirar algo do foco do espectador. E esse tipo de decisão precisa ocorrer, inclusive, de modo informado, tá? E aí, uma característica do cinema profissional é justamente esse controle do que está em foco, do que a gente coloca como foco e do que a gente decide tirar do foco da visão ali do telespectador, tá certo? Bem, então, já nos dirigindo aqui ao final, um outro elemento que está relacionado às técnicas, justamente outros elementos, né? A cor, a textura e a atmosfera, né? A cor tem um poder simbólico e emocional, e aí a gente pode pensar em cor em duas perspectivas aqui, tá certo? Pode pensar em cor tanto do ponto de vista físico, figurino dos personagens, a cenografia, o ambiente, que pode ter ali objetos que ressaltam uma determinada cor ou uma paleta de cores, isso daí vai ser bastante importante, né? Mas a gente pode pensar também na cor, na verdade, a temperatura de cor, a câmera que a gente usa. E aí essa temperatura de cor, que permite que a gente adote aí um tom mais quente ou um tom mais frio para criar um clima distinto, né?
é um recurso, inclusive, que tanto com a câmera ou com o celular a gente pode ajustar, né? E aí pensar ali numa cor mais quente ou num tom mais frio para essa cor, e isso vai comunicar climas distintos. E esse clima de temperatura de cor quente ou fria que a gente ajusta no celular ou na câmera que a gente estiver usando, precisa dialogar naturalmente com a cor do figurino, do personagem, do cenário, tudo precisa estar ali entrelaçado de modo a comunicar uma proposta visual, tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso também na disciplina, e aí é interessante que ao sair para campo, né, que a gente utilize esse tipo de recurso, decida qual é a temperatura de cor que a gente vai querer utilizar, de que forma isso vai contribuir para o clima da narrativa, né? E previamente que a gente, inclusive, se prepare em termos de olhar o equipamento direitinho, ver como é que ele funciona, como é que eu ajusto a temperatura de cor, que não é nenhum tipo de operacionalização complexa, é bem simples, na verdade, mas para quem nunca mexeu nessa perspectiva, aí é importante ter esse preparo, esse planejamento prévio para usar adequadamente o equipamento, tá certo? E aí o tratamento de cor conecta a fotografia à narrativa, né? E a paleta visual é parte da identidade do filme, então cada cor tem um papel dramático. O que a gente pretende comunicar com a escolha da nossa paleta de cores, o que a gente pretende comunicar com a escolha de cada cor que vai estar presente em cena, tá certo? Pronto, e aí já chegando aqui praticamente no final, da fotografia fixa à imagem em movimento, a gente percebe que as técnicas que a gente vem discutindo, elas são técnicas oriundas da fotografia, como eu tinha comentado anteriormente, mas a imagem em movimento tem suas peculiaridades. Então, é justamente isso que a cinematografia vai tratar, tá certo? Eu tinha mencionado isso anteriormente, né? Terminei dando um spoiler nessa frase aqui, né? Cada quadro é pensado como uma fotografia no cinema. Então, quando você pensa cada plano especificamente, esse plano, essa posição de câmera, ela precisa ter um valor fotográfico. E aí, o que cada equipe for definir ao sair a campo, precisa levar isso daí em consideração. Cada plano, cada posição de câmera que for pensada, precisa ter um valor fotográfico. Como eu falei anteriormente, a ideia é que, pausando o vídeo ali em qualquer momento, a gente tenha uma fotografia que faça sentido, né? E aí, essa continuidade visual, ela depende da coerência fotográfica, então é importante que cada cena seja pensada na perspectiva de seus planos e que todos os ângulos ali tenham uma continuidade pensando em qual plano vai ser mostrado agora, qual plano vai ser mostrado em sequência, se eu vou voltar depois para o anterior, e que existe essa coerência fotográfica do ponto de vista de uma continuidade visual, de fato, né? E aí o que a gente comentou já, né, que essa prática cinematográfica, ela traduz princípios fotográficos em tempo real. A gente está basicamente aplicando princípios fotográficos à imagem em movimento, né? E aí fotógrafo e diretor de fotografia compartilham o mesmo olhar. E aí esse termo, inclusive, diretor de fotografia, a gente sempre traz ele problematizando, porque no passado existia esse profissional aí no cinema, né, que dirigia a fotografia, mas mais recentemente se começou a falar em direção de fotografia, se começou a falar também em cinematografia, né? Então, cinematógrafo, da mesma forma que você tem ali o fotógrafo, né, a pessoa especialista ali na direção de fotografia, você tem o cinematógrafo, que é a pessoa que aplica princípios fotográficos à imagem cinematográfica, à imagem em movimento, tá? Então, para a gente pensar nisso aqui, né, o cinema e a fotografia em estado de fluxo, e o olhar fotográfico é o ponto de partida da narrativa cinematográfica. É preciso ter um olhar fotográfico ao trabalhar com cinema, é preciso posicionar a câmera a partir de um olhar fotográfico que é expresso, tá? Bem, então, encerramos aqui essa nossa aula de número 3, o resumo, a síntese dela é essa que eu fiz aqui, mas a gente vai discutir isso aqui no âmbito ao vivo agora, tá certo? E aí serve tanto de revisão para os colegas que compareceram aqui, podem recuperar esse conteúdo posteriormente, e para quem não compareceu também serve de apresentação desses conteúdos, né? Deixa eu